Sejam todos muito bem-vindos. Você que já conhece, você que está aqui pela primeira vez, agradeço a todos pelo tempo que me é emprestado. Muito obrigado. Sinta-se à vontade. Eu perguntei para mim mesmo um tempo atrás, não muito tempo atrás, por que eu não sou ateu? Geralmente as perguntas são, por que você crê em Deus? Mas eu resolvi fazer uma pergunta oposta, contrária. Por que eu não sou ateu? De trás para frente. Olha, assim, eu vou com todo o respeito àqueles que não creem, né? Eu, evidentemente, não concordo com o ateísmo. Por outro lado, ao mesmo tempo, também respeito aqueles que creem ou não. Você tem toda a minha consideração caso você não creia em Deus, tá bom? Minha pergunta é por que eu não sou ateu. Mas ao mesmo tempo eu olho e percebo e faço uma análise, assim como o ateísmo analisa o teísmo, eu também analiso o ateísmo. E eu percebi que o ateu, o que me parece ser comum para todos nós, essa definição, é que o ateu não acredita na existência de divindades. O ateu geralmente ele vem e fala, olha, não há lógica que comprove o Criador. Ao mesmo tempo ele diz, o mal é uma realidade, portanto não há Deus. Ao mesmo tempo ele fala assim, olha, a vida segue sem precisar de um Deus. A vida pode ir muito bem sem a existência de um Deus. Olha, eu não sou ateu porque eu não creio no acaso. Eu creio que todas as coisas, elas são provocadas. O acaso merece devoção? Eu acho que não. A lógica da criação é que ela não se sustenta com a lógica humana. A nossa lógica não responde à lógica da criação, porque nós não estávamos lá para, no fundo, falarmos o que aconteceu, de onde veio, como veio. Quem fez tudo isso? Foi um desenvolvimento natural? Ok, e por que esse tal desenvolvimento não continua? Parece-me que tudo parou no tempo. A expressão é não há Deus. Ok? O ateísmo, com as suas considerações, diz que não há Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós que cremos, perguntamos, e quem explica a exatidão do funcionamento de tudo? Que lógica é essa que tudo funciona comigo ou apesar de mim? Ok, o mal como realidade. Então, existe essa questão, né, do ateísmo que vem tentar mostrar que o mal é uma realidade. Mas se você for parar para pensar, e eu acho que é isso que importa, é pensar a respeito, o mal é a demonstração daquilo que somos capazes de criar e de sustentar. A maldade humana nasce do concreto. A maldade humana está diante de nós. Nós somos capazes de sermos maus e nos mantermos maus. Onde é que fica Deus para carregar essa
conta da nossa maldade. Ele tem que resolver a maldade humana. Nós queremos ser livres, mas ao mesmo tempo não queremos que Deus permita com que a maldade exista. Não casa, percebe? Eu sou um ser humano livre, muito bem, mas quando se trata do mal, cadê Deus? Por que ele deixa? E a minha liberdade? A liberdade da maldade. O mal como realidade comprova que não há Deus? Se existe mal, então Deus não existe. Um Deus mau provaria que ele é sádico. Se Deus é mau, então ele é sádico. Mas ao mesmo tempo, para que um Deus vai se utilizar da maldade se ele é Deus? Ele já é superior, ele não precisa prejudicar ninguém. Ele já está acima de tudo. Por que ele quer prejudicar? O sadismo é algo que nós conhecemos. A maldade é atributo dos fracos. Os fortes não precisam ser maus. Eles estão numa posição que eles já conquistaram tudo o que têm. Agora, na mente humana, e nós não estamos falando de Deus aqui, mas na mente humana existe maldade suficiente para o sadismo. Ok, e de onde vem o bem? Deus fica com o mal e o ser humano com o bem. Deus é mau e o ser humano é bom. Por que Deus tem que ser mau e o ser humano tem que ser bom? Não há maldade no ser humano. O problema está em Deus. O ateu vai falar assim, olha, a vida não precisa de Deus. Então Deus não tem culpa. A maldade está entre nós. A maldade está contra nós mesmos. Nós não somos bondosos entre nós. Eu não sou bonzinho. E eu duvido que você seja. Bonzinho, 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 tá? Bonzinho, bonzinho. Por exemplo, quando você vê Jesus orando, em Mateus capítulo 6, pão de cada dia, o pão de cada dia já foi pedido. Cadê o pão? Pois é, a maldade escondeu o pão. Ou será que Deus, quando a gente pede o pão, ele simplesmente fala, se vire? Não, a maldade omite o pão. A maldade acumula o pão para si. A maldade usa do pão para se beneficiar. Até para ganhar voto. Bonzinho. Quem que inventou as armas? Quem que inventou o dinheiro como parte principal da história do ser humano? Como que sem dinheiro nós não somos ninguém. O dinheiro traz felicidade, sem o dinheiro você não faz nada, sem o dinheiro, sem o dinheiro. Quem que inventou o dinheiro? Quem que inventou o poder do ser humano? Porque o poder divino, mesmo para aquele que não crê em nada, o poder divino criou. E deixou tudo à sua sorte, para fazer bom uso da sua liberdade e sobreviver. Mas a maldade, que não tem nada a ver com Deus, gerou taxas e obstáculos que têm a ver com poder, que têm a ver com dinheiro, têm a ver com ambição. Um Deus ambicioso, onde é que casa eu entender que há um Deus ambicioso? Deus ambicioso? Meu Deus do céu. Ele quer mais para ele?
Aí você não tem o menor conceito sobre Deus mesmo. Aí você vem e diz, você, ou seja lá quem for, a relação entre Deus e a religião. Eu não creio em Deus porque eu também não creio em religião. Aliás, eu não creio em religião porque eu não creio em Deus. Tá certo, mas a religião ela é mais minha do que do Deus que eu sirvo. A religião é minha. Eu é que dou as rédeas para com o Deus que eu sirvo. Eu que formulo, eu que fabrico, eu que dou um rosto para ele, eu que dou uma roupa para ele, eu que o chamo de pai, ou de mãe, ou de irmão, ou de quem eu quiser. Sou eu. A religião que une verdadeiramente nós, e eu estou falando nós do nosso tempo, a Deus, ela tem mais a ver conosco do que com Deus. A religião é para você ficar feliz, para você ficar satisfeito, para você ficar livre de uma obrigação, para você se beneficiar. Então eu concordo, o ateu fala que a religião ela não é muito coerente, também acho. Aí eu concordo com o ateu, ele tem razão nesse aspecto. Porém, Deus e religião tem muito pouco a ver. Porque quem conhece a Deus de verdade percebe que a religião é apenas um caminho que gera maiores dificuldades do que abre caminhos. Ah, sim. Deus, Deus. Deus é aquele que faz tudo existir. Deus é aquele que criou o que tudo mantém. O mundo está um caos? Não, ainda não. E do jeito que ele está, a gente tem que assumir a dívida. Porque no fundo, nós é que geramos todo esse problema. Ninguém pede permissão para Deus para fazer o que quer. Ninguém pede permissão a Deus para prejudicar ninguém. E quando pede, pede para o seu próprio Deus. O Deus de si mesmo, né? Eu não sou ateu, porque o mundo e o ser humano, sozinhos, não fazem o menor sentido. O mundo, com todas as coisas que eu enxergo, e eu não estou falando do mundo em relação às loucuras humanas, tá? Não estou falando das doidices, das esquizofrenias, loucuras. Eu estou falando do mundo como criação. O mundo criado e o ser humano criado, apesar do pecado, que é algo que não se deve ignorar, porque não há Deus, portanto nós não fizemos nada. E se há, nós também não fizemos nada. Quem está fazendo alguma coisa contra nós é ele. Ah, é? Não. O mundo criado conosco, criados juntamente, sozinhos, não fazemos o menor sentido, porque quem está sustentando tudo isso? Quem é a máquina que está sustentando todas essas coisas, essa chuva, esse sol, essa natureza, essa água, essa comida, isso que cresce, que morre, o alimento que vem? Quem é que está fazendo isso rodar e acontecer? Quem é que está produzindo essas coisas que as nossas mãos, por mais prepotentes que muitos sejam, não alcançam? Quem é que está fazendo isso? Tem alguém. Nós não estamos sozinhos. E não há dúvida que se estivéssemos, tudo já teria morrido, inclusive nós. No fundo, a mente humana clama por aquilo que é eterno. Porque Deus nos fez inteligentes o suficiente para saber, ou, para alguns, desconfiar, que a coisa não termina aqui, porque não é possível. Não é possível a gente ser tão criativo, a gente ter a noção de tantas coisas,
construir uma vida com pessoas, família, e acreditar mesmo que depois disso acabou. É por isso que eu não sou ateu. E se você é, eu respeito você. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho mais. Fosse menos orgulhoso e pensasse um pouquinho mais a respeito de quem nós somos verdadeiramente e do que nós carecemos e do quanto não potente nós somos, mas acreditamos que somos. É por isso que eu não sou ateu. Mas tá bom. Um abraço para você. Fica com Deus. Fica com Deus. Até a próxima. E é isso aí.